Capítulo 9, ouvindo impressões. Deixando a Celina em conversação mais íntima com Otávio, fui levado por Vicente a um outro ângulo da sala. Continuam lá, né? Nesses colóquios aí instrutivos. Muitos grupos se mantinham em palestras interessante e educativa, observando eu que quase todos comentavam as derrotas sofridas na terra. Fiz quanto pude, exclamava uma velhinha simpática para duas companheiras que a escutavam atentamente. No entanto, os laços de família são muito fortes. Algo se fazia ouvir sempre, com voz muito alta, em meu espírito, compelindo-me ao desempenho da tarefa. Mas, e o marido? Amâncio nunca se conformou. Se os enfermos me procuravam no receituário comum, agravava-se-lhe a neurastenia. Se os companheiros de doutrina me convidavam aos estudos evangélicos, revoltava-se ciumento. Que pensam vocês? Chegava a mobilizar minhas filhas contra mim. Como seria possível, em tais circunstâncias, atender à obrigação medíocre? Embora eu acho que tem uma frase dela aqui que, para mim, isenta tudo isso que ela está falando aqui. Algo se fazia ouvir sempre com voz muito alta, em meu espírito, compelindo-me ao desempenho da tarefa. Eu tiro muito do peso da família aí. Tiro muito. Vamos seguir, vamos estudar esse caso. Todavia, ponderou uma das senhoras que parecia mais segura de si. Sempre temos recursos e pretextos para fugir às culpas. Encarecemos nossos problemas com realismo. Há de convir que, com o socorro da boa vontade, sempre lhe ficariam alguns minutos na semana e algumas pequenas oportunidades para fazer o bem. Talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas se trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício. Nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos que as nossas palavras. Sim, respondeu a interlocutora, emitindo voz diferente. Concordo com a observação. Em verdade, nunca pude sofrer a incompreensão dos meus sem reclamar. Então, isso é um passo adiante no ensinamento dessas questões, quando às vezes, em alguns casos dentro da família, isso acontece. Está aqui a receita de bolo. Servir um tanto mais e não criar conflito. Não estou, assim, completamente isentando a questão de conflitos familiares. Isso existe. Ninguém queira se iludir. Pode ser. Assim como a Ruth reencarnaria para ser um suporte, ou reencarnaria não, casaria com ele para ser um suporte, almas existem, vimos no caso do Otávio, que podem levar aquela pessoa a uma situação difícil, num trabalho que pretensamente ele deveria desenvolver. O que eu quero dizer é que há como contornar. Talvez até o que ela quisesse. Bom, vamos continuar aqui que eu acho que dá para desenvolver isso. Para trabalharmos com eficiência, tornou a companheira sensata. É preciso saber calar antes de tudo. Por isso que eu disse que isso é o meu ponto de vista, representa um passo adiante. Porque você vê que você está desenvolvendo um trabalho na mediunidade, dentro do centro, que te custa esforços, estudo,
você doar do seu tempo para as tarefas assistenciais, os trabalhos, enfim. Acrescenta-se mais isso. É preciso saber calar antes de tudo. Então é um passo adiante. Há mais a ser considerado no nosso processo de desenvolvimento de execução da mediunidade. Né? Porque se enquanto a gente não conseguir, é que nem assim aquela corrida de obstáculos. São obstáculos que vão surgindo e a gente, quando supera porque adquiriu a sugestão do alto, adquirimos e avançamos. Mas enquanto não adquirimos, marcamos passo. Marcamos passo. Isso, em síntese, é desenvolver mediunidade. Porque se não existem obstáculos, que sendo assim, nesta encarnação, vamos dizer, intransponíveis, talvez precisaremos fazer uma reavaliação na erraticidade, uns puxãozinhos de orelhas, umas dificuldades pós-desencarne que passaremos, alguns remorsos, algumas sensações de perda de tempo, são coisas que são valorosas também, né? Para a gente vir e ter mais força para suportar aquilo lá. Em síntese, também é isso. A pessoa, às vezes, fala, deixar para a próxima, não sei. E vai deixar para a próxima mesmo. Só que estaciona, né, o processo de desenvolvimento da mediunidade, porque não passou aquele obstáculo. Como que você vai crescer na mediunidade se você não tem paciência, se você não se cala? Teríamos atendido perfeitamente aos nossos deveres se tivéssemos usado todas as receitas da obediência e otimismo que fornecemos aos outros. Aconselhar é sempre útil, mas aconselhar excessivamente pode traduzir esquecimento das nossas obrigações. Assim digo, porque meu caso, a bem dizer, já é agora, está entrando no segundo caso, não é mais da Mariana. Agora é um segundo caso. Vai falar dos conflitos também. É muito semelhante ao seu. Semelhante. Fomos ao círculo carnal para construir com Jesus, mas caímos na tolice de acreditar que andávamos pela terra para discutir nossos caprichos. Não executei minha tarefa mediúnica em virtude da irritação que me dominou, dada a indiferença dos meus familiares pelos serviços espirituais. Então, às vezes, as duas queriam o quê? Talvez que os... Eu ia comentar isso aquela hora, mas acho que cabe melhor aqui. Talvez quisesse, assim, receber da família adesão, compreensão, elogios, que não vinham. Exato, também, às vezes, né? Mas que não vinham. Mas poderia seguir, né? Compreendendo isso. Poderia, talvez, né? Não executei tal, indiferença. Nossos instrutores aqui muito me recomendaram antes, no planejamento, que para bem ensinar é necessário exemplificar melhor. Entretanto, por minha desventura, tudo esqueci no trabalho temporário da terra. Se meu marido fazia ponderações, eu criava refutações. Não suportava qualquer parecer contrário ao meu ponto de vista. Então tá aí, ó. Em matéria de crença, incapaz de perceber a vaidade e a tolice dos meus gestos. Das reflexões nasceu-me a perda última, na qual agravei de muito as responsabilidades. Quase mensalmente, Joaquim e eu nos empenhávamos em discussões e não trocávamos apenas os insultos contundentes, mas também fluidos venenosos segregados por nossa mente rebelde e enfermiça. Só que isso ela foi saber depois que ela desencarnou, de certo. Né? Entre os conflitos e suas consequências, passei o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual.
isso agride a nossa capacidade de foco, de concentração. A gente às vezes fala, nossa, hoje eu vim na reunião mediúnica, mas eu discuti lá em casa, não consegui concentrar nada. Aquele momento, aquela reunião para você foi praticamente inútil. Praticamente. Você teve benefício, pode ter, mas você cortou as possibilidades. Isso acontece. Pode ser um desarranjo fisiológico. A pessoa tem lá a síndrome de rei, né? Passa a tarde inteira no trono e vem para cá. Vem desequilibrado, vem desidratado. Vai ter uma reunião ruim. De ordinário. Pode ser que algo aconteça, mas normalmente. Mas aqui estamos falando dos conflitos da alma, né? Que são mais fortes nesse sentido para tirar a pessoa, né? Por isso que os espíritos, principalmente no dia da reunião mediúnica, mas também nos demais, procuram envolver o médium. Se ele não ficar atento, principalmente no dia da reunião mediúnica, vai embora. Nesse instante, chamou-me Vicente para apresentar um amigo. Ao nosso lado, outro grupo de senhores conversava animadamente. Agora é o caso 3, hein? Afinal, Ernestina, indagava-me uma delas, a mais jovem, qual foi a causa do seu desastre? Apenas o medo, minha amiga, explicou-lhe a interpelada. Tive medo de tudo e de todos. Foi o meu grande mal. Medo. Vamos aqui desenvolver isso aqui conforme a leitura, hein? Mas como tudo isso impressiona? Você foi muitíssimo preparada. Recordo-me ainda das nossas lições em conjunto. As instrutoras do esclarecimento confiavam extraordinariamente no seu concurso. O seu aproveitamento era um padrão para nós outras. Um planejamento, um preparo. Sim, minha querida Benita, suas reminiscências fazem-me sentir com mais clareza a extensão da minha bancarrota pessoal. Entretanto, não devo fugir à realidade. Fui a culpada de tudo. Preparei-me o bastante para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas. Contudo, não vigiei como se impunha. O chamamento ao serviço ressoou no tempo próprio, orientando-me o raciocínio a melhores esclarecimentos. Veja que agora o André, no texto aqui, ele vai fazer um trabalho de comparação. Não sei se quem já leu percebeu isso. Veja lá. Nossos instrutores me proporcionavam os mais santos incentivos, mas desconfiei dos homens, dos desencarnados e até de mim mesma. Então a desconfiança dela era em todos os âmbitos dos desencarnados, isso estando encarnada, dos homens, dos encarnados e dela mesma. Então ela colocou 3 situações. Continuando. Nos estudiosos do plano físico, enxergava pessoas de má fé. Ou seja, os homens. Nos irmãos invisíveis, desencarnados, presumi encontrar apenas galhofeiros fantasiados de orientadores. E em mim mesma, terceira dimensão, receava as tendências nocivas. Eu acho que no caso aqui dessa nossa personagem, o medo dela é devido a um zelo muito exagerado, uma prudência, um cuidado, um autocuidado exagerado com tudo. Aquela pessoa que é de vidro, não vive. Porque tudo para ela é perigoso, vai dar errado, não faz isso, não vamos se meter nesse projeto.
Porque, em razão do que ela cria dentro dela. Né? Então, ela tinha medo de acreditar nas pessoas, né? Mesmo que fosse uma pessoa que às vezes transparecesse uma certa confiança, ela sempre também, é de tudo. Ué, de mim mesma. Você viu? De mim mesma. Eram as 3 dimensões, nos desencarnados, nos que a rodeavam e nela mesma. Aqui. Ela receava nela as tendências nocivas, porque ela sabia, né, que ela tinha tendências nocivas. Mas quem não as tem? E se eu for parar para pensar nisso, eu vou me trancar dentro de um quarto e não vou sair, porque pelo menos aí minhas tendências não se manifestarão, será? E não é assim. Temos que sair à luta. Muitos amigos tinham-me em conta de virtuosa pelo rigorismo das minhas exigências. Todavia, no fundo, eu não passava de uma enferma voluntária, carregada de aflições inúteis. Está vendo? Era tudo inútil. Essas aflições, esses cuidados, mas que construiu nela essa situação. Foi uma grande infantilidade da sua parte, retrucou a outra. Você olvidou que na esfera carnal o maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos com vistas ao infinito e à eternidade. Eu resgatei aqui uma frase do Lísias, que está lá no capítulo 3, quando ele diz: somos felizes porque temos trabalho. E trabalho é algo útil, né? Toda atividade útil. Somos felizes porque temos trabalho. Nesse mistério, é indispensável contar com o assédio de todos os elementos contrários. Ironias da ignorância. Ela vai agora escrever. Ataques da insensatez, sugestões inferiores da nossa própria animalidade surgirão. Com certeza, no caminho de todo trabalhador fiel. São circunstâncias lógicas e fatais do serviço, porque não vamos ao mundo físico para descanso, para colônia de férias, injustificável, mas para lutar pela nossa melhoria a despeito de todo impedimento fortuito. Então, como não bastasse as lutas nas questões profissionais, familiares, a mediunidade, ela está inserida no mundo da pessoa. A mediunidade não é só no dia da reunião. Está inserida, né? Então, tudo que envolve ela, como ele disse aqui, as ironias da ignorância, ataques, está tudo num combo só. A pessoa, por ser médium, ela não se destaca do mundo. Pelo contrário, ela tem que mergulhar ainda mais, porque ela tem uma ferramenta maravilhosa de amparo, né? Compreendo agora, disse a outra, todavia o receio das mistificações prejudicou minha bela oportunidade. Aí, ó. Aqui estava com os medos não muito adequados, olha lá. Ó. O receio das mistificações prejudicou minha bela oportunidade. Vamos lá. Minha amiga, tornou a interlocutora, é tarde para lamentar. Tanto tememos as mistificações que acabamos por mistificar os serviços do Cristo. Eu ouvi a palestra, com interesse crescente, mas o companheiro levou-me adiante para novas apresentações. E a pergunta minha ficou no ar, hein? Qual a pergunta? Vamos ver. Vamos ver. A do mistificação? Hã? Eu perguntei. A resposta ainda está a ser dada. O que faz quando o coordenador do trabalho percebe que o médium está mistificando? Ou, numa apuração um pouco mais sensível, que o espírito está mistificando o médium. Pode acontecer também, um médium.
Os que nós estamos estudando, esse agora. A mistificação aí, no caso, nós temos que, assim, o princípio é continuar o trabalho. Se é a mistificação do médium, a gente tem que sentar, conversar com o médium, mas expondo a situação, tentando fazê-lo entender, mas sem ser direto. Porque médium é muito milindrado. E acompanhar, observar. Porque tanto na mistificação do médium quanto do espírito, mas eu acho que mais do espírito, aí é opinião também minha, tá? Você está fazendo um tratamento, em ambos os casos, para essas almas. Mas, quando está incorrendo no erro, principalmente a mistificação consciente do médium, precisa ser alertado. É um momento delicado, né, na relação dentro de uma reunião mediúnica, mas tem que ser feito. Se for consciente, ele está mistificando porque ele quer. Ele quer aparecer. Normalmente, nesses casos, quando acontece e é conversado, se há humildade e o médium cai em si, e é um momento assim, um começo, né, que ele estava assim errando na trajetória, ele pode se recolher e se reparar. Agora, às vezes, um exemplo, vem de uma outra casa espírita, onde ali já deu problema. Por isso que aceitar médium que vem de uma casa para uma outra, precisa de muita avaliação do doutrinador. Que aí vem para cá, traz aquele problema que lá causou e começa, ele já lá não conseguiu implantar a questão da vaidade, aqui vai tentar. Então é agudo o caso. Aí geralmente o médium vai embora, não tem humildade. Ele percebe que não vai dar certo, ele não some, não vem mais na reunião. E diz que, né, não foi bem tratado, tá, onde já se viu, beirando a fascinação, né? Então, o que acontece? São situações que... Mas você vê que o receio de mistificação exagerado, porque a pessoa acha que tudo que ali... A gente estudou isso bem ontem. Principalmente quando o médium, isso é um momento de transição importante, quando ele começa a estudar bastante, incorporando conhecimentos, a sua mediunidade semi-inconsciente, porque a inconsciente é difícil, não é tão comum aqui para nós, ou a mediunidade consciente, o médium desconfia de si mesmo. Porque ele não acredita que talvez ele possa, ele está produzindo aquilo lá por causa dos estudos que ele está fazendo. Você entendeu? Ele não acredita que isso possa ser de um espírito desencarnado comunicante. Não, é eu que estou estudando. Eu falo por situação própria. Então, às vezes, até eu picoto alguma comunicação de forma errada, eu sei disso, porque às vezes eu falo assim, poxa, será que não é porque eu andei estudando esse assunto? Eu veio isso na minha mente e vou falar isso, e na verdade, isso é sutilezas da mediunidade que a gente tem que passar por isso. Não sei se eu fiquei claro nessa parte se eu fui claro que o médium estuda, se aprofunda em várias áreas do conhecimento, ele se torna um muito bom instrumento, desde que observado as outras situações, claro, né? Não estou falando médium imprevidente, vaidoso, personalista, aí é perigoso mesmo. Perigoso. Mas se ele tem pé no chão, está fazendo um trabalho também da caridade, ele tem que avançar com mais segurança. Ele tem que acreditar. Não.
Para nós todos. Não, é para nós todos. É para nós todos, né? Atendia a esses agradáveis deveres da sociedade de nosso lar, mas, para não perder ensejo de instruir-me, continuava atento às conversações em torno. Alguns cavalheiros mantinham discreta permuta de pareceres. Reconheço que fali, dizia um deles em tom grave, e muito já espiei nas regiões inferiores, mas aguardo novos recursos da providência. Faltou-lhe, porém, bastante orientação para o caminho? Perguntava um companheiro. Explico-me. Quarto caso. Faltou-me o amparo da esposa. Enquanto a tive a meu lado, esse é um caso muito interessante, é o que vai fechar aqui. Enquanto a tive a meu lado, verificava-se profundo equilíbrio em minhas forças psíquicas. Muito interessante. Então ele era casado com uma esposa que o dava um suporte para o trabalho dele. Muito bom. A companhia dela, sem que eu pudesse explicar, compensava-me todo o gasto de energia mediúnica. Minha noção de balanço estava nas mãos de minha querida Adélia. Esqueci-me, porém, olha aí vem a análise dele, correta, de que o bom servo deve estar preparado para o serviço do Senhor em qualquer circunstância. Não, pode evoluir junto. O testemunho é individual. Um ajuda o outro, um ampara o outro. Eu entendi sua colocação, mas realmente a evolução era do indivíduo. Não é? Se eu entendi a sua colocação. Se eu evoluir, significa que ela está me ajudando a evoluir também? Não. Eu que vou evoluir. Ela que tem que fazer a parte dela para ela evoluir. Mas o amparo e o suporte para que um possa subir, o outro também, isso é muito válido. Sim, vamos lá. Vamos continuar que vai acrescentar mais informes aqui para ajudar o nosso raciocínio. Não aprendi a ciência da conformação, o fato dela ter partido, e nem me resignei a percorrer sozinho as estradas humanas. Quando me senti sem a dedicada companheira arrebatada pela morte, amedrontei-me por sentir-me em desequilíbrio e erradamente procurei substituí-la, segundo a núpcias, e fui acidentado. Está entendendo, Alba? Alba, eu estou perguntando aqui a própria... Pelo amor de Deus, hein? Não, é porque você me olhou assim e falei, será que ela está entendendo? Ela estava pedindo para você deixar ela... Quer dizer, ela era um esteio, né? E às vezes não, grande parte delas, isso acontece para isso. Vamos ver você andar com as próprias pernas? Depois que você conseguiu, através dessa convivência, dessas experiências que a pessoa pôde lhe dar, virtudes assim que ela observou, você observou, essa troca aí que nós falamos, agora é hora de você caminhar com as suas próprias pernas. E me parece que ele faliu nesse sentido. Extremamente ligada a entidades malfazejas, minha segunda mulher, com os seus desvarios, arrastou-me a perversões sexuais de que nunca me supusera capaz. Então vamos lá. Voltei insensivelmente ao convívio de criaturas perversas. Voltei. O que te remete isso? Criaturas perversas, e tendo começado bem na encarnação, só pode ser isso, acabei mal. Meus desastres foram enormes, entretanto, embora reconheça minha deficiência, entendo ainda hoje que o triunfo, mesmo no futuro, ser-me-á muito difícil sem a companheira bem amada. Insiste, né? É que a gente não pode, assim...
a gente não pode, mas aí que está. Às vezes são espíritos que estão em outras dimensões, né? Eles foram lá com uma determinada missão, que era aquela ali que ela fez. Ela cumpriu a missão dela plenamente. Saiu de cena. Agora é sua vez. Não pode culpar a esposa agora. Pô, por que você não ficou até o final? Ué, e quando você ia dar os seus passos? A mãe fica ao lado da criança 24 horas? Não, ela cai, quebra um dente, corta aqui, raspa, até que ela aprende a andar. Simples. Vamos concluir aqui. Tornara-se a palestra sumamente interessante. Desejava acompanhar-lhe o curso, mas Vicente chamou minha atenção para outro assunto e era necessário acompanhá-lo. Tem uma lição, eu mandei uma poesia lá do Cornélio Pires, fala sobre isso, mas tem uma lição do Emmanuel, ele fala justamente sobre isso, quando ele conta que Cristo, nos momentos difíceis da encarnação dele, ele sempre esteve sozinho. E ele não necessitava disso para provas, mas é lição. Eu até anotei aqui, ó, eu não trouxe a lição toda, mas ele fala assim, não esqueçamos a necessidade do próprio valor. Ou seja, nós temos que construir os nossos valores. Jesus não precisava construir aqueles valores ali. Ele tinha que cumprir o que ele cumpriu para relegar nós aqui as lições. É uma lição que tem que ficar para nós. Mas os testemunhos, sim, são solitários. São individuais.